picture will show you a close-up of that flow. In this case, the covered with this light-toned material, and then where that channel met the... Pelo terceiro dia, a polícia de Nova York segue em busca do homem suspeito de atirar e matar o CEO da United Healthcare. Na Flórida, médico é preso depois de confessar ter matado a esposa. O governador de São Paulo sanciona a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. E a Catedral de Notre Dame, na França, ressurge das cinzas depois de mais de 5 anos de restauração. O Brasil News começa agora. Boa noite. Pelo terceiro dia, a polícia de Nova York segue em busca do homem suspeito de atirar e matar o CEO da United Healthcare. A polícia de Nova York continua em busca do homem mascarado, apontado como atirador de Brian Thompson, o CEO da United Healthcare. Neste terceiro dia de buscas, possíveis locais visitados por ele depois de cometer o crime são analisados por investigadores. Para a polícia, é possível que o atirador já tenha deixado a cidade de Nova York. Brian Thompson, o CEO da United Healthcare, foi morto a tiros em Manhattan, na frente de um hotel de luxo, por volta das 6h45 da manhã de quarta-feira. A NASA adiou o programa Artemis 3 para 2027. A missão pretende levar novamente astronautas à Lua. O programa Artemis, que planeja levar astronautas de volta à Lua, tem novos atrasos. A NASA fez o anúncio na quinta-feira. A mudança no cronograma também afeta as próximas 2 missões planejadas. Agora, a meta é lançar o Artemis 3 em 2027. Assuming the SpaceX lander is ready, we plan to launch Artemis 3 in mid-2027. That will be well ahead of the Chinese government's announced intention that they have already publicly stated is 2030. As cápsulas Orion em missões, além da Artemis 2, terão um escudo térmico atualizado. A substituição do escudo térmico Artemis 2 teria causado um atraso muito maior de pelo menos 1 ano. Obviously, a very critical aspect of the mission. After Artemis 1, we noticed that there was a variation across the appearance of the Apollo heat shield, where the material that coats the capsule at the bottom, that protects the capsule during the heat of reentry, it wore away differently than we expected. We had to understand why that erosion variation in the heat shield occurred to make sure that our astronauts would be safe during Artemis 2. E o aeroporto de Atlanta, que é o mais movimentado do mundo, ficou mais iluminado para a temporada de férias e Natal. Por lá são esperados mais de 100 milhões de passageiros. O aeroporto de Hartsfield-Jackson, em Atlanta, é o mais movimentado do mundo. O local realizou na quinta-feira a cerimônia anual de iluminação de árvores para alegrar o feriado de milhões de viajantes esperados para essa temporada. This is a wonderful time to be here. That just everybody feels, looks so upbeat and happy, and the program was wonderful. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. A previsão é de que mais de 100 milhões de passageiros passem pelo Aeroporto Internacional de Atlanta até o final do ano. E na Flórida, médico é preso depois de confessar ter matado a esposa.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Um médico na Flórida foi preso depois de admitir que matou a mulher. Os detalhes com a repórter Lorena Gomes. O médico Thomas Wentzel foi preso na quinta-feira, mas o caso já era investigado. Na segunda-feira, a polícia esteve na casa dele para atender uma ocorrência sobre uma mulher morta em Windermere, no condado de Orange. Era Linda Wentzel, a esposa dele. A partir daí, começou uma investigação. Já nos primeiros depoimentos, os investigadores desconfiaram de contradições nos relatos do marido. A polícia então recebeu uma ligação com a informação de que ele havia confessado o crime e voltou a interrogá-lo. E o médico confessou o crime. Evidências também foram descobertas, como uma mensagem de correio de voz de Wentzel para um familiar e uma nota de suicídio encontrada no imóvel. Thomas Wentzel, de 72 anos, trabalhava como clínico geral em um consultório no Orlando Health, em Ocoee. O hospital disse que estava trabalhando para remarcar os pacientes agendados. E uma moradora do condado de Collier ficou surpresa ao perceber que o personagem Grinch, o inflável iluminado que estava no jardim para decoração de Natal, havia sumido. Dias depois, um vizinho achou o boneco inflável destruído próximo à casa dele. Ao olhar as imagens das câmeras de segurança, a moradora tomou um susto ao descobrir que um urso foi o ladrão da decoração de Natal. E a gente muda de assunto para falar sobre um fenômeno lindo e raro que deve acontecer na Flórida. Quem mora na região norte do estado pode ter a sorte de ver a aurora boreal, a tempestade geomagnética que causa um bonito show de luzes no céu. O fenômeno pode aparecer por aqui devido ao Sol estar com atividade magnética atingindo o pico. A fase ocorre a cada 11 anos e isso pode favorecer o surgimento da aurora. E o governador Ron DeSantis antecipou o presente de Natal para instituições afetadas pelos furacões na Flórida ao anunciar premiação em dinheiro. Nas redes sociais, Ron DeSantis afirmou que a boa situação financeira da Flórida permite que o governo se comprometa significativamente na recuperação de organizações que foram atingidas pelos furacões desta temporada. Na postagem, o governador anunciou premiações, entre elas $500 mil para fundações de distritos escolares em apoio a professores e equipes que trabalharam para reabrir escolas logo depois das tempestades, $300 mil a organizações responsáveis pela aplicação da lei e $7 milhões para o Programa de Reparos Habitacionais do Estado, que beneficia proprietários de imóveis sem seguro e que sofreram grandes danos por causa dos furacões. Helene e Milton foram os maiores e mais destrutivos que passaram pela Flórida este ano. As tempestades deixaram mortos, feridos, muita destruição e lixo que ainda é retirado por equipes de limpeza. Até agora, segundo DeSantis, 30 milhões de jardas cúbicas de detritos já foram recolhidos. No próximo bloco, no Brasil agora é lei. O uso de celulares é proibido nas escolas de São Paulo. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro.
Lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula é sancionada pelo governador de São Paulo. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com essas e outras notícias do Brasil. Boa noite a todos. O uso de celulares em salas de aula, recreios e intervalos já não vai mais fazer parte da realidade dos estudantes das escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. É que o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que proíbe o uso de celulares em todas as escolas do estado. A decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial e já entrou em vigor. A exceção é válida para uso pedagógico com supervisão do professor ou situações que envolvam acessibilidade e saúde. Em Brasília, um projeto semelhante também vem sendo debatido pela Câmara de Deputados e já foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara e enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. E o corpo de Francisco Vanderlei Luiz, o homem que morreu ao cometer o atentado em frente ao STF, foi finalmente retirado por familiares do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, o ML. Segundo informações da polícia, o corpo foi liberado pelos peritos poucos dias depois do atentado, mas aguardava por familiares. A ex-esposa de Francisco morreu na última terça-feira, dia 3. Ela estava internada desde o dia 17 de novembro, depois que ateou fogo na casa do ex-marido em Santa Catarina. No dia 13 do mês passado, Francisco lançou 2 bombas contra o prédio do STF e uma terceira explodiu sobre ele. Segundo a perícia, Francisco morreu por traumatismo encefálico causado pela explosão. E o uso da inteligência artificial foi regulamentado no Brasil. O projeto de lei foi aprovado na quinta-feira por uma comissão temporária do Senado. Agora, as plataformas que fazem uso da tecnologia vão ter limites e regras a serem seguidas. Uma das proibições é a criação de material que caracterize ou represente abuso ou exploração de crianças e adolescentes. O projeto cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, o CIA. Ele vai ser o responsável pela fiscalização da inteligência artificial no Brasil. O sistema vai ser coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Somar ou subtrair números de 3 algarismos e até mesmo a tabuada deveria ser uma tarefa simples para crianças de 9 anos. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, não é bem assim. De acordo com um estudo internacional de tendências em matemática e ciências, 51% dos alunos do 4º ano não dominam essas habilidades, que são consideradas básicas em matemática. Se comparado a outros países, o Brasil obteve um desempenho abaixo da média e ficou à frente apenas de Marrocos, Kuwait e África do Sul. A pesquisa também mostra que 62% dos alunos de 13 anos não sabem identificar formas geométricas básicas, como o quadrado, por exemplo. O resultado revelou um grande atraso no sistema educacional e uma baixa qualidade do ensino, principalmente nas matérias de matemática e ciências. E a Polícia Militar apreendeu nesta semana mais de 3 toneladas de drogas, a maior apreensão já feita na história de São Paulo. Confira. A Polícia Militar apreendeu nesta semana mais de 3 toneladas de drogas, a maior apreensão já feita na história de São Paulo. A droga estava em um caminhão carregado com ração de gado no município de Assis, no interior paulista. O entorpecente estava dividido em mais de 2.000 tabletes, que totalizaram 3,5 toneladas de cocaína. A carga foi avaliada em 130 milhões de reais. Durante a operação, 3 pessoas foram presas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa é a maior apreensão de drogas já registrada nas rodovias de São Paulo. Além da cocaína, foram apreendidos 6 pacotes de haxixe, que totalizaram quase 6.000 quilos. Os entorpecentes e os presos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Confira agora a cotação do dólar frente ao real. A seguir, a União Europeia e Mercosul concluem um polêmico acordo comercial.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Depois de 2 décadas de negociações, a União Europeia firma acordo com o Mercosul, mas enfrenta firme oposição da França. A União Europeia e o Mercosul entraram em um acordo sobre o Tratado de Livre Comércio nesta sexta-feira. O ajuste vem sendo adiado há 2 décadas e agora enfrenta uma grande batalha pela aprovação na Europa, onde conta com a oposição da França, que classificou como, abre aspas, inaceitável, fecha aspas. Em coletiva de imprensa com a presença dos presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a presidente da Comissão Europeia disse que esse é um acordo em que todos ganham. E a Catedral de Notre-Dame, na França, ressurge das cinzas depois de mais de 5 anos de restauração. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi restaurada depois de mais de 5 anos de trabalho de reconstrução. Um grande incêndio danificou severamente o telhado. Em 15 de abril de 2019, o fogo consumiu o telhado da icônica Igreja de Paris e fez a agulha desmoronar. O templo teve a pedra fundamental colocada em 1163. A Notre-Dame é uma obra-prima gótica medieval e se tornou um dos locais mais amados e visitados da capital francesa. Os deslumbrantes vitrais e gárgulas esculpidas em pedra são celebrados em livros e filmes. Para a restauração, foram doados 882 milhões de dólares, de acordo com o governo de Emmanuel Macron. E o valor ainda vai ser utilizado para novos investimentos no edifício. E para realizar o reparo na histórica catedral, 500 trabalhadores estiveram no local todos os dias. Entre estes, artesãos especializados em pedra e metal, carpinteiros, artistas de vitrais e construtores de órgãos. A estrutura do telhado é composta por 2.000 peças. O carvalho, por exemplo, veio de árvores centenárias e a estrutura foi montada utilizando técnicas medievais. Além de reconstruir o que foi destruído pelo fogo, os profissionais limparam as pedras e pinturas que haviam escurecido com o tempo. Os móveis também foram renovados ou substituídos. A catedral deverá receber a cada ano cerca de 15 milhões de visitantes. Há um debate na França sobre a cobrança da entrada para os visitantes, mas a igreja se posiciona contra e, por enquanto, a visitação continua gratuita. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.